O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Mais uma vez um programa Conexão Gospel entrando na sua casa, entrando no seu lar, e é uma alegria podermos estar falando com você do amor de Deus. Nós temos um convidado vindo da nossa cidade vizinha de São José do Rio Pardo, homem de Deus, cresceu aqui na cidade de Mococa, pastor Almir Antônio de Oliveira. Deus abençoe, Ronaldo. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui. O prazer todo nosso. Obrigado pelo carinho da Liga São José e estar aqui nos estúdios da TVD para falar do amor de Deus e alcançar vidas através do seu testemunho. Amém. Pastor Almir de Oliveira Lima, casado com missionária Ângela, está também aqui no estúdio, atrás das câmeras, né? Isso. Hoje, pastor Almir está pastoreando São José do Rio Pardo e também a cidade de Mococa também, que está sob a nossa supervisão. Sob a supervisão. O ministério que o senhor dirige, Assembleia de Deus Ipiranga. Isso. As convenções? A nossa convenção estadual é como Expo e a nacional CGADB. Somos ligados na CGADB. CGADB. Isso. Pastor Almir não é natural de São Paulo de maneira alguma, né? Não. Pernambuco. Estado do Pernambuco. Nasci numa cidadezinha chamada Primavera, Pernambuco. Primavera. Próximo ali ao Recife, 50 quilômetros do Recife aproximadamente, 40 a 50 quilômetros. Que legal. E veio pro interior paulista com o intuito do quê? A trabalho? A trabalho. Viemos a trabalho. Eu vim para Campinas, cidade de Campinas, com 13 anos de idade, 12 a 13 anos de idade. E depois, com os 18 anos de idade, nós viemos a Mococa a trabalho. E foi aqui que o Senhor teve um encontro contigo? Sim, foi aqui que nós tivemos um encontro com o Senhor. Isso. A minha vinda para a cidade de Mococa é algo que Deus traçou para que nós viéssemos até a cidade de Mococa, para que eu viesse encontrar o Senhor Jesus, viesse encontrar o caminho do Senhor. Ronaldo, eu estava no Recife no ano de 2003. Em 2003 eu estava no Recife e Deus havia falado comigo que eu viria a uma cidade onde eu não conhecia, mas nessa cidade eu haveria de encontrar o amor dele, a graça, aonde nós estamos servindo ao Senhor. Que maravilha. Então foi um cumprimento de uma profecia. Foi um cumprimento. Eu tenho um carinho enorme pela cidade de Mococa. Eu sempre digo que é a minha segunda cidade. Quando eu venho a Mococa, que eu estou chegando em Mococa, eu me sinto em casa. Porque é na onde eu encontrei Jesus, aonde nós crescemos ministerialmente, aonde eu conheci a minha esposa, a missionária Ângela, que está aqui conosco hoje. Louva a Deus pela sua vida também, minha companheira, minha amiga. Então, aonde o Senhor me deu também meus filhos, ou a minha primeira filha, né, a Letícia. O Nicolas nasceu em São José do Rio Pardo, Rio Pardense. Isso, mas a Letícia é mocoquense. Mocoquense. Eita! Glória a Deus. Que maravilha. É vizinhos. Sim. E o senhor casou faz quantos anos, pastor Almir? Nós casamos no ano de 2006, 20 de outubro de 2006. 2006. Isso, 19 anos, né? Ainda aí e conversão já faz uns... 21 anos. 21 eu batizei 4/4 do ano de 2004, eu me batizei. Aceitei Jesus em 2003, né? 2003 aceitei Jesus, 4/4 de 2004 eu me batizei. Entreguei a minha vida a Jesus. Batizei lá no Rio das Guardinhas. No Rio das Guardinhas. Glória a Deus. Passa muito rápido, pastor. Passa muito rápido, muito rápido. Eu, quando aceitei Jesus, eu falei assim, meu Deus, né? Se eu soubesse que era tão glorioso, esplêndido, gostoso servir a Deus, eu falei assim, meu Deus, que eu não me entreguei antes, né? Eu tenho o mesmo pensamento. Também tem essa... Sim. Mas é glorioso servir ao Senhor. E o que chamou a atenção no ministério, a vocação, quando você encontrou essa vocação para o pastorado? O que me chamou a atenção, eu digo que já era o chamado. Desde quando eu tinha ali meus 12 para 13 anos, quando eu fui a uma igreja pela primeira vez, Deus havia falado comigo. Além da salvação, o Senhor já havia falado comigo que Ele havia um plano na minha vida, um chamado na minha vida, que um dia eu haveria de pastorear o rebanho dele. Eu me lembro quando eu entrei na igreja a primeira vez, Deus usou um pastor que estava ministrando
até de um outro país, né? Ele estava ali por acaso, não por acaso, estava ali para ministrar a palavra naquele congresso. Eu estava por acaso. Um vizinho havia me convidado, contra a minha vontade, mas eu fui na igreja. Fui na igreja e naquele dia Deus usou aquele missionário, aquele pastor que estava pregando em profecia, para entregar a palavra para o meu coração. E assim o Senhor falou que um dia eu haveria de apacentar o rebanho, porque Ele havia me escolhido, havia uma promessa na minha vida. Então, quando eu aceitei Jesus, eu sabia que eu haveria de trabalhar na obra, que eu deveria trabalhar na obra para que se cumprisse o chamado dele na minha vida. Então é algo maravilhoso da parte de Deus. Que maravilha, é muito bom servir ao Senhor. Quando nós servimos a Deus, como diz um texto bíblico que eu gosto sempre de dizer, né? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu, o Senhor, tirarei do vosso meio as enfermidades. Glória a Deus. Texto bíblico de Êxodo 23, 25. E isso é glorioso, nós vemos Deus se cumprindo, né? Deus velando pela sua palavra e as profecias sendo realizadas. Cumprida, né? Na nossa vida. Promessa de Deus nas nossas vidas. E vai alcançar também a sua vida, querido telespectador, através do Evangelho, através da palavra de Deus, alcançando o seu lar e o seu coração. Pastor Almir, nesta caminhada o senhor já está pastoreando quantos anos? Já desde 2011 nós estamos pastoreando. Desde 2011, já rodou bastante toda a região. Isso. Ministrando a palavra na região. Hoje são 4 igrejas, né, que nós tomamos conta. A nossa subsede vai em São José do Rio Pardo. Tem mais 2 igrejas em São José do Rio Pardo, 2 congregações, uma na Estrada Sítio Novo e na Vila Formosa. E temos aqui em Mococa também. Mas nós estamos ligados a Vargem Grande do Sul. Vargem Grande do Sul. Conta-se hoje com 18 igrejas, onde é a nossa sede setorial na cidade de Vargem Grande do Sul, onde está o meu pastor, que também lhe mandou um abraço também. Obrigado. Pastor Equiberto Gomes. Equiberto Gomes. Relator jurídico da nossa convenção, da Comoexpo. Ele mandou um abraço ao... Amém. Muito obrigado pelo carinho. Amém. Vamos, se Deus assim nos permitir, estender a oportunidade para ele estar aqui também conosco. Vai ser um prazer e uma alegria. Pastor, fala para nós do Evangelho, desse calor, desse amor que o senhor encontrou pela palavra de Deus, nas escolas dominicais, nos estudos da palavra de Deus, que hoje o senhor ministra para todo lado. Isso. O Evangelho é onde lhe convidam, né, em tempo e fora do tempo, como disse Paulo, né, sempre falando do amor de Deus. O Evangelho, ele proporciona para aqueles que entregam a sua vida a Jesus, uma vida nova, uma vida em Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós encontramos a verdade. Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Há alguns pilares no Evangelho, há pelo menos 4 que eu quero destacar aqui. O primeiro pilar é o pilar que Jesus ele salva. Jesus ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. E Jesus também, certamente, nós esperamos a vinda de Jesus. Esses 4 pilares, ele rege a nossa vida. E o que nos diferencia das demais religiões é que o nosso fundador, o nosso Jesus, ele está vivo. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui conosco. Eu gosto sempre de dizer que quando falamos do Evangelho, nós não estamos sozinhos. Sim, estamos acompanhados do autor, escritor. Sim, e sentimos a presença dele. Então Jesus ele salva, ele transforma, ele liberta, ele cura nossas enfermidades físicas e também espiritual. Nós esperamos a sua vinda. Então Jesus ele está conosco a todo momento, todo momento. Esse é o pilar, os pilares principais entre tantos, né, que rege a nossa vida a cada dia. Isso é maravilhoso. Nós aprendemos que o salmista diz, né, de que maneira o jovem purificará o seu caminho. Sim. Observando, segundo a sua palavra, que é luz para os meus olhos, né? Na verdade, lâmpada para os meus olhos, luz para o meu caminho, é a palavra, sim, a palavra do nosso de Deus. Palavra de Deus. E isto é que muda toda a circunstância e a vida do ser humano. Porque o ser humano precisa de corpo, alma e espírito. Corpo, sem dúvida, mantido pelo alimento e pela roupa. Sim, sim. A alma,
o espírito de vida soprado pelo próprio Deus, e a alma nutrida pela palavra. Pela palavra e a palavra de Deus. Palavra de Deus. Com a palavra de Deus com a palavra nós destronando toda obra maligna, né? Toda obra maligna, porque a palavra de Deus ela é apta para ensinar. E ela discerne os pensamentos do coração. Só pela palavra. Jesus, ele venceu. E ele venceu pela palavra. Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus disse para o diabo quando ele estava sendo tentado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo também pede para que ele pule, né, do penásculo, ele disse, né, não tentará, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E depois também ele disse também, adorará somente ao Senhor teu Deus. Ele usou a palavra, né, usou a palavra de Deus. Meu Deus, isso é glorioso. Fique conosco até o próximo bloco do programa Conexão Gospel. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com o programa Conexão Gospel e temos muito ainda para explorar aqui do Pastor Almir. Pastor Almir, o senhor cresceu aqui na Vila Santa Rosa, em Mococa, menino na sua conversão. Como que era a sua vida antes da sua conversão? A minha vida antes da minha conversão foi uma vida muito difícil. Eu perdi um pouco da minha infância, por não conhecer a palavra de Deus, Então, como nós havíamos conversado, eu não era menino bonzinho. Mas Jesus transformou a minha vida. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, tudo se fez novo. O mundo me castigou-me muito, mas muito mesmo. O Ronaldo tem um conhecimento, acredito que ele tem um conhecimento do meu testemunho. Ronaldo, eu posso dizer assim que eu quase morri, ou porque não morri. Eu fiquei 7 dias internado no hospital, fiquei no estado de UTI. Sofri 3 paradas cardiorrespiratórias e os médicos me conseguiram me trazer de volta. Os médicos me conseguiram trazer de volta porque Deus tinha um plano na minha vida, um propósito na minha vida. Foi um instrumento de Deus. Usaram um cateter ali e me trouxeram de volta. Mas eu cheguei, vamos dizer assim, quase a morrer, ou por que não dizer morrer. 3 paradas cardiorrespiratórias no ano de 2002. Então, quando eu vi que o Senhor ele estava me guardando, porque havia um propósito na minha vida. Então, o Senhor já falava no meu coração. Que havia uma causa, havia uma promessa na minha vida. E realmente as promessas. Isso foi por conta de uma vida sem Deus. Uma vida desregrada. Desregrada, né? Mas o Senhor foi bondoso comigo, né? E seu pai, sua mãe, quando você veio para cá, eles... Meu pai, ele já não está mais entre nós. Faleceu no ano de 2000, ou melhor, no ano de 91. Meu pai foi assassinado, foi coisa bem triste. A minha mãe é viva, hoje ela mora no estado do Pernambuco. Crente, serve a Deus. Louvado seja Deus. Você converteu primeiro que você? Primeiro do que eu. Olha que sempre assim, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que maravilha, é glorioso, né? E quando nós oramos, quando a igreja ora, há poder na oração. Poder na oração. Deus é um Deus que responde. Sim. E responde com fogo. Sim. Eu acredito que quando o homem está nas situações mais difíceis da vida, Deus tem o seu propósito, a sua maneira de tratar, a sua maneira de cuidar, de trazer para perto. Isso, é verdade. Porque o homem, você não precisa se sentir sozinho. Deus está olhando, Ele tudo vê, Ele está cuidando
de você, como tem cuidado de nós, como cuidou do Senhor, né, pastor? Verdade. Em todo esse momento da sua caminhada. E nessa conversão, sobre esse processo de conversão, depois desse ressuscitamento, dessa saúde que Deus lhe deu, Graças e aí o que você falou? Não, eu vou entregar minha vida para Cristo. Entregar minha vida ao Senhor Jesus, porque foi uma oportunidade que o Senhor, ou seja, nasci de novo, né? Aos olhos da medicina, talvez não teria mais jeito, mas aos olhos de Deus, eu estou aqui para glorificar o Filho de Deus, o nome de Jesus, e dizer que Deus é o Deus do impossível. Aqui está alguém que é um milagre vivo, alguém que era para estar sepultado há mais de 20 anos atrás, mas o Senhor, Ele, por obra, por promessa, Ele me deu esta oportunidade de estar aqui nesta tarde, glorificando a Ele e dizendo que Jesus, Ele salva, Jesus, Ele cura, Jesus, Ele transforma, liberta e Jesus voltará. Glória a Deus. Graças Maravilhoso. a Deus. Pastor, aproveitando este momento especial, gostaria que o senhor dirigisse uma palavra do coração de Deus para os telespectadores. Amém. Ser alimentado. Amém. Como o senhor acabou de dizer, nem só de pão, Viverá o homem. mas sim de toda a palavra. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Sim, fique à vontade. Amém. Eu quero deixar um texto em Marcos, Evangelho de Jesus, Marcos, capítulo 2, e o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Estas são as palavras de Jesus. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós já testemunhamos, já falamos da palavra de Deus a todos os telespectadores que estão nos vendo, nos ouvindo neste momento. Eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações. Estas são as palavras de Jesus. Jesus não veio para os sãos. Ele está dizendo que ele veio para os doentes, para aqueles que necessitam, Ele diz que ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores, para aqueles que necessitam de arrependimento. Ronaldo, todas as vezes que Jesus, ele curou um paralítico, curou alguém, a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os seus pecados. Meu Deus. A primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados. Então o maior desejo de Jesus, o maior desejo de Deus, primeiro, é perdoar os seus pecados, para que você tenha direito à vida eterna e na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, 18 e 19, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e todos nós ainda estamos em pecado, e aqueles que dormirem em Cristo, todos estão perdidos. Então nós falamos aqui já sobre os pilares da igreja. Falamos pelo menos de 4. Jesus, ele salva, Jesus, ele cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Então você que está nos vendo neste momento, talvez você está passando um momento difícil, um momento de enfermidade, talvez uma doença incurável, que os médicos dizem que não tem mais jeito. Jesus, ele tem a última palavra, ele pode lhe perdoar, ele pode também curar e transformar a sua vida. O Salmo 37, o versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então entregue a sua vida a Jesus, para que o Senhor possa completar e fazer uma grande obra na sua vida, assim como ele fez na minha vida. Então que o Senhor Jesus, ele possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, ele possa entrar na sua casa, possa entrar na sua vida e completar a obra na sua vida. Que maravilha. Pastor Albir, convido os Amém. telespectadores aí, o endereço, os dias de culto Aqui na cidade de Mococa, nós temos culto na quarta, na sexta-feira e aos domingos. Na quarta-feira, às 19h30, eu ministro aqui toda quarta-feira na cidade de Mococa. Que todas as maravilha. quarta-feiras. Na sexta-feira, nós temos culto também às 19h30 e aos domingos, às 19h. Aqui está o nosso irmão evangelista Charlie, que é o que nos representa aqui na cidade de Mococa. São José do Rio Pardo, temos culto também nas terça-feiras, quinta e também aos domingos, nas terças às 19h30, quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 18h30, na rua Francisco Glicério, em São José do Rio Pardo, número
1099, no centro de São José do Rio Pardo. Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Deus seja louvado por isso, né? Vários dias de culto. Gostaria que você orasse também por nós. Amém. Agradecendo a Deus por este momento especial, tá? Pela palavra falada e pelos Glória a Deus. telespectadores que estão ansiosos para receber uma oração. Amém. Que Deus, Ronaldo, muito obrigado. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Que Deus abençoe a nossa cidade de Mococa. Eu falo nossa cidade, pelo carinho que nós temos pela cidade de Mococa. Que Deus abençoe a nossa cidade, que ela continue crescendo, prosperando. Deus abençoe também todos os pastores da cidade de Mococa. Amém. Deus abençoe todas as igrejas que têm pregado a palavra. Deus te abençoe, viu, Ronaldo? Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus e orando por você, que está nos vendo e nos escutando, e orar também pela cidade de Mococa. Sem Eu dúvida. sinto de orar pela cidade. Fique à vontade. Senhor nosso Deus, Sim, Deus querido. é no nome de Jesus que nós oramos, nós intercedemos, pedimos ao Senhor, a Deus, a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Peço, Senhor, roga ao Senhor, a Deus, as suas bênçãos, Senhor, sobre a vida, Senhor Deus, daqueles irmãos, daqueles, ó Deus, que está nos escutando, nos vendo, Senhor. Pai, que o Senhor Deus possa ir de encontro com as necessidades mais profundas. Nós pedimos a Deus, Pai, salvação, rogamos ao Senhor cura, pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor complete, Senhor, a tua obra, Senhor, na vida de todos aqueles que estão nos vendo, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus seja louvado por mais este programa no coração do seu lar. Fique conosco e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. Até o próximo programa Conexão Gospel.